Olá, muito bem-vindos, alunos do 8º ano. A nossa aula de língua portuguesa começou agora, né? Hoje, sexta-feira, nossa última aula da sequência de atividades do Caderno Aprender Sempre. O título da aula de hoje, a linguagem e suas formas. Vamos à apresentação da aula. O tema da aula, né? Externalizando o saber, quiz da revisão. E objetivos da aula é verificar as informações internalizadas referentes à utilização de citações diretas e paráfrases, planejar a estruturação da produção textual. O artigo de divulgação científica está na página, volta lá para ele só para eles verem a página 25, volume 3, o caderno do aluno, 8º ano, sequência de atividade 2. Hoje é a última aula. Então, para liderar aqui a nossa aula, para poder trabalhar com vocês esse assunto, a professora Silene já está aqui ao meu lado, eu a cumprimento. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham. Então, como o professor Mauro mencionou, nós estamos finalizando uma sequência de atividades, sequência 2. Então, essas aulas são adaptadas a partir da aula 5. Então, aula 5, 6, 7, 8, eu fiz um apanhado que seria um momento de revisão, de mostrar para os alunos a estrutura do artigo científico, né, o artigo de divulgação científica, não falar sobre artigo científico, para poder pensarmos no contexto e também estimulá-los a ler outros tipos de artigos e principalmente relacionado, quando for falar de pesquisa, como citar nos trabalhos acadêmicos, nos nossos trabalhos escolares, tá? Então, será que o 8º ano, se bem, Mauro, que eu estava pensando aqui, ó, na aula passada, o 8º ano, eles ficaram assim, demoraram um pouquinho para responder sobre essa sequência 2, tá? A professora Andréia ontem esteve, falou enfatizou a questão sobre as pesquisas, enfatizou sobre citação, como citar um trabalho, falou sobre referências, a diferença de referências bibliográficas e somente uma bibliografia, como funciona. E hoje, no último momento aí, para finalizar essa sequência, tem uma pergunta. 8º ano, vamos lá. Você se recorda quais são as características do gênero textual artigo de divulgação científica? 1 minuto. Participações estão chegando aqui pro Silene. Vou mandar um abraço pro pessoal que sempre participa e manda aqui o nome da escola, Escola Maria Regina Machado, de Castro Guimarães, Leste 2, a Edna Farias mandando aqui pra gente, da Pro Edna. A Escola IASP, né, de Canané, que sempre está participando aqui. O professor Zé Fábio, os alunos estão antenados na ótima aula de língua portuguesa. Obrigado. Um bom dia pro pessoal da professora Xênia, a Escola Professora Terezinha Sartori de Mauá, e aí tem vários aqui pedindo bom dia, a gente deixa de falar alguns, porque a aula é curta, né? Mas tem a Escola Estadual Carlos Liberali também aqui participando. Tornar público o conhecimento é uma das características do artigo de divulgação científica, A aluna Clévia dizendo o seguinte: argumentos, hipóteses, informações, pesquisas. Bom dia, da professora Tatiana da PEI Metalúrgico, 8 anos. Mandem as respostas, gente, para a gente colocar aqui no ar também. Mas um bom dia é isso, essas características, argumentos, hipóteses, né?
tornar público o conhecimento, eu achei bem legal isso. Nossa, tornar público o conhecimento, uma ótima definição de uma situação ou de um texto que para nós, né, teria certa dificuldade em entender, torna acessível, numa linguagem acessível, né, para todos os públicos. Muito bem. E agora, né, chegou o momento que eu penso em fazer o seguinte, nós iremos fazer um quiz, né, revisão sobre citações. Como será que funciona as citações? Nós falamos bastante o contexto de uma citação direta ou indireta, e vocês somente vão aí, ó, do seu celular, do seu computador, do seu notebook, enfim, do seu aparelho, vai colocar se você considera a informação falsa ou verdadeira. E se por acaso você encontrar algum erro ou alguma discordância no contexto da pergunta, mande também aí como você, por quê, né? Você justifica a situação. Olha, essa mensagem eu não concordo por conta disso. Explica lá que nós queremos fazer esse momento de interação. Então vamos lá. Sobre citações diretas e indiretas, temos algumas perguntas. Então a primeira que vai aparecer na tela do seu computador é esta. Citação direta é feita com base em resumos de informações, sendo suscetível, ou seja, sendo permitido a alteração pelo autor do texto. E uma citação direta pode ser feito alterar a informação? Então, aí na tela para vocês responderem, verdadeiro ou falso. Tempo acabou, e aí? E aí, o tempo acabou. Eu não tenho aqui a quantidade de respostas, então assim, nós temos online praticamente... Já agora apareceu o resultado, apareceu. Agora sim. Então, quase 11 mil pessoas aí ao vivo, online, acompanhando, e 85% dessas pessoas colocaram como verdadeiro e 14% falso. E aí, na citação direta, eu posso fazer alteração? Pode fazer alteração, o autor pode ir lá e mexer na fala de quem tá Autor, talvez a citando. pessoa não entendeu que você está escrevendo algo de alguém, nesse Sim. contexto que eu pensei É o ali. autor do texto que trouxe a citação para o seu texto, né? No caso, O você texto está de escrevendo o texto de outra pessoa. E se você está escrevendo o texto de outra pessoa e você vai citar diretamente, o certo, o correto é você colocar na íntegra. E lembra que começa com aspas, fecha com aspas. Então, tem que ser falsa, porque a citação é uma cópia exata. E tem que ser isso, tem que ser exata. Do jeito que a pessoa falou ali, né, no caso, o escritor ou o pesquisador, você vai colocar na íntegra, tudo bem? Talvez, como eu falei, deixei espaço para vocês colocarem a explicação, se vocês não entenderam se a pessoa estava copiando ou não, tá? Então, nessa primeira questão, só para vocês lembrarem, direta, eu coloco na íntegra, do jeito que a pessoa falou, entre aspas, depois na sequência eu coloco, afirmou, segundo tal pessoa, mas vem na íntegra, tudo bem? Agora a próxima questão, sobre a citação indireta. Então vamos lá, citação indireta. Ela deve aparecer marcada com o uso de aspas, dando os créditos em seguida à pessoa referenciada. Ela na direta aparece? Então, vou dar aí o tempo. V ou F, gente? Vamos lá. Voltamos, e aí eles participaram. Como será que apareceu? Não, foi bem legal aqui agora, hein? Olha, será que eles ainda estão em dúvida? Porque a resposta... teve um pouquinho de falso aí que a gente não esperava, essa margem aí de falso, né? 78% colocaram como verdadeiro, né, informação verdadeira, e 21% como informação falsa. Então, aparece aí na tela, eu coloquei a resposta. Gente, eu acabei de mencionar, citação direta sempre deve aparecer a parte, entre aspas, né, de quem falou com marca da citação ali, gente. Então, não podemos, olha lá, verdadeira, sempre marcada pelo uso de aspas.
Então, será que eles ficaram em dúvida, ou Mauro? Às vezes surge uma dúvida ou outra, né? E às vezes é aquela coisa do tempo ali do exercício, a pessoa às vezes fica um pouco nervosa. Acontece, né? Acontece nas provas, não acontece? Que a gente estudou, tem certeza, quando chega na hora aquele nervosismo, a gente fica, é verdadeiro ou falso, e tem um tempinho contando. A gente entende isso daí. Pânico? Mas eu tenho certeza que eles entenderam. Entenderam. Então, tá. Citação direta, sempre eu utilizo aspas na íntegra, conforme o escritor, o autor, enfim, de quem eu estou mencionando, falou. Do jeito que ele falou, eu coloco entre aspas e na íntegra, tudo bem? Então, temos a próxima parte aí. Vamos lá. Próxima. Pulei aqui, escureceu. Vamos. Próxima. Agora, próximo quiz. O C. A citação indireta. Muitas vezes é marcado ou marcada, né, por frases como, segundo fulano, de acordo com tal pessoa. Na citação indireta, eu faço dessa maneira que eu faço as referências, de acordo com tal pessoa, segundo tal pessoa ou não. Então, aí é verdadeiro ou falso? Acabou o tempo. Acabou. Vamos lá. Voltamos. Ixi. Vamos lá. 25% das pessoas colocaram como verdadeiro, 65, né, Pro? 65%, Isso. Perdão, a professora não enxerga muito bem, gente, faz parte, tá? 65% falaram que é verdadeiro. E já 34% falso. Mas, vamos lá, a resposta aí na tela. Por se tratar de uma citação indireta, que é o caso ali, aí eu coloquei a resposta. Consegue ler aí, por favor, Mauro? É assim, ó, essa citação indireta, a pergunta era se muitas vezes é marcada com frase segundo tal ou de acordo com alguém, né? A resposta é verdadeira, porque esses marcadores antecedem ou são posteriores às citações indiretas e podem aparecer nas citações diretas também, dando-se o crédito para o autor referencial. Então, por isso que você colocou muitas vezes, né? Porque não é uma regra que vai aparecer toda vez, mas normalmente vem o segundo outra pessoa, isso. Aí você vai escolher se vai fazer a citação no início, direta ou indireta, né? Isso, no começo que você vai explicando ali, olha, de acordo com o pesquisador, essa pesquisa tem embasamento dessa forma. Ou você coloca assim, a pesquisa tem embasamento de acordo com a afirmação de tal pesquisador. Então, você pode colocar ou no início ou no final. Sim. Pode mandar aí no chat se vocês estão gostando também da atividade, porque a gente vai sabendo como que vocês estão recebendo isso daí, tá? Vai mandando que eu vou comentando aqui. Então, a próxima questão aí. Ao fazer uma citação indireta, você não precisa dar os créditos à pessoa de referência para a produção textual. Então, ao fazer uma citação indireta, eu posso fazer de qualquer maneira, não preciso colocar nenhum tipo de referência, então, mas aí essa questão para vocês na tela. Respondi também. Ficaram divididos, Pro. Ficaram divididos porque eles acham que bateu aquela dúvida. O que ela quis dizer com a citação? É a citação na hora, é a citação depois, né? Ficaram divididos. E aí, Pro, vamos lá. Gente, toda atividade, todo texto, tudo que você pega, você lembra, sabe mencionar o autor, pesquisador, tem que colocar as devidas referências. Sempre coloquem. Olha, Porque senão... Além do que, nós primeiro vamos pensar na questão do plágio, né? Sim. E nós falamos também da questão de acreditar, de dar valor, né, científico, enriquecer, dar credibilidade ao seu texto. Então, sempre que fizer uma citação, se você lembrar de uma frase de uma pessoa relacionada àquele contexto, de um livro, de um filme, então cite e coloque ali, se você conseguir lembrar de preferência, né, os
pesquisadores, porque isso é importante, principalmente quando nós estamos falando agora do artigo de divulgação científica. Qual embasamento? Sempre precisa de citação. Então, você, aluno aí, ou estudante, aprenda. Tudo que você fizer, a citação. Essa imagem aqui, até uma imagem que você coloca no seu trabalho. Professora, eu retirei essa imagem de um site. Coloca lá qual site que você pesquisou essa imagem, a data que você acessou lá, qual link que está disponível, isso é importantíssimo, muito tudo importante. Bem? Então vamos lá. Olá, os alunos da escola Professor João Gonçalves Barbosa adorando, Urias, os alunos do 8º B também estão adorando, aluno Dudu, da escola de Urias também, que ele fez questão de destacar o nome dele aqui, de Araraquara, diz que estão adorando a atividade, adorando a revisão, que está muito interessante. Ótimo, então assim, nós falamos bastante sobre a questão de dar créditos, não somente por questão do plágio, mas sim para poder o seu texto, né, ter todo o embasamento científico e agora, né, pelo jeito aí, eu acredito que eles foram bem, eles mandaram bem, assim, dentro do contexto, então olha, para eles aí eu separei. Vamos lá, se aparece. Um troféuzinho. Vamos lá, ó. Parabéns para vocês aí. Ó, todos de parabéns, muito bem. Ô Mauro, já que nós estávamos falando do contexto de citações diretas e indiretas, e esse é o momento da revisão. Nós fizemos a leitura de um texto, de um artigo de divulgação científica, dividido em 4 partes. Então, nós lemos 4 fragmentos, falando sobre a questão da arte, né, arte rupestre, as pinturas nas cavernas. E essas pinturas aí, alguns pesquisadores, até um da USP, no caso o Vitor Nóbrega, ele estava falando o seguinte, passou para nós as seguintes informações nos textos, que a ciência está tentando, né, fala assim, está tentando, até parece, né, o gerúndio aí, mostrar, né, que o desenvolvimento da fala se deu junto com a escrita ou no decorrer da escrita. Nesse fragmento ele fala sobre esse contexto e fala que a arte rupestre foi feita nessas cavernas que foram encontradas, principalmente tinha um eco e ali o som também os paleolíticos ali tentavam representar o som de alguma maneira, como que era o som que os animais faziam. Sim. Dentro desse contexto aí, eu coloquei mais algumas informações para curiosidade. Professora, língua portuguesa, mas nós estudamos tudo, porque vamos falar sobre essa a ciência, né, história como ciência, geografia como ciência, e também, né, que tem aí mão na massa na sequência, a língua portuguesa, a linguística como ciência. Isso é importante. Aí eu coloquei algumas imagens aí, na verdade, tem 2 imagens relacionada à questão científica do texto da arqueologia. Será que eles conhecem essa imagem? Já ouviram falar? Já viram algum filme, algum desenho? Eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês pensarem ou mandarem aí se conhecem algumas imagens, algo relacionado ou sabe sobre o que eu estou falando neste momento. Já que nós falamos bastante no trabalho científico, estava voltado à arqueologia. Será, Mauro, que sobe alguma coisa aí? Vamos ver se sobe. Já quer a resposta agora, né, Pro? Sim, se eles se lembrarem. Vamos mandar aí, ó. O que vocês já viram imagens parecidas em filmes, em algum documentário, de alguma forma? Mande aí a experiência de vocês, o que vocês já sabem sobre esse tipo de imagem. Eu busquei essas imagens e esse texto para poder também instigá-lo, né, no contexto assim, não, já que estão falando de uma coisa divertida, ficou aquele gostinho, será que eles escreviam mesmo? Como se deu a questão da linguagem? A linguagem primeiro veio a fala, depois a escrita depois a fala. Aí eu achei essa imagem interessante, eu quero ver se eles comentam, mas enquanto isso, para não perdermos muito tempo, porque aqui corre rápido, o professor Mauro fará a leitura aí para vocês saberem mais. Então, é só para gostinho de curiosidade. Vamos lá. Para saber mais, geoglifos. Os grandes geoglifos são melhor visualizados do alto. Por exemplo, se virmos do alto de um morro, de um balão, avião ou helicóptero, alguns desses desenhos não podem ser vistos por completo do solo. Entre os mais famosos geoglifos negativos estão as linhas de Nazca, no Peru. Recentemente, geoglifos foram descobertos na floresta amazônica, no estado do Acre, Brasil, o que traz novas indagações sobre as civilizações que podem ter habitado a área no passado. Além destes, já foram registrados geoglifos antigos na Austrália, Bolívia, Chile, Estados Unidos e Reino Unido. Essas figuras podem ser desenhadas pela organização de rochas de coloração diferente no solo ao seu redor ou por escavações provocando um desnível. Algumas atingem um comprimento total de até 250 metros de uma ponta à outra. São encontrados desenhos geométricos, quadrados, círculos, linhas espirais, etc.
antropomorfos, formas humanas, e zoomorfos, formas animais. Ótimo, então eu coloquei aí para vocês, já que estamos falando sobre a questão de trabalho científico, eu pesquiso um pouquinho sobre os geoglifos também, eu acho uma coisa, é um material interessante, até voltar a imagem aí, então são grandes imagens que estão em solos, né, que só podem ser visto, ou melhor visto, quando estiver de avião, ou até mesmo aqueles drones que fazem muitas filmagens aí, ó. Para poder ter uma visualização total, né, Pro? Isso, no Brasil nós temos, principalmente como mencionou, no Acre, na Amazonas, temos assim partes enormes, né? E é interessante, são formas geográficas. Aí, já tem muita lenda, né? Muita lenda aí vocês vão pesquisar sobre isso. Filmes, esse é para dar... Tem professores até mandando aqui, ó, já assisti sobre isso, é muito interessante. É o Nicolas dizendo, né, o aluno da professora Edna. Exato. Então, a gente vê muitas lendas urbanas sobre isso também. Para finalizar, então, nós falamos um pouquinho, então, fechamos sobre citação direta e indireta. Coloquei para vocês um pouquinho dos geoglifos, para vocês pesquisarem, terem interesse. Aí fica uma atividade mão na massa, porque nós estamos na última etapa. Então, vamos lá. Você, então, deve efetuar uma pesquisa de referência, ou seja, buscar outros artigos, outras fontes. Quando eu falo referência, lembra da professora Andréia também mencionou, pode ser em vídeos, podcasts, áudios, outros meios de pesquisa, tá? Sobre o assunto. Pode ser também impresso na sua biblioteca, tudo bem? Para produzir um texto que na próxima aula você deve apresentá-lo. Então, vamos lá. Qual é a temática? A temática principal será voltada sobre a arte paleolítica. Portanto, escolha qual aspecto você mais tem interesse, né, para você apresentar. Então, acredita ser mais interessante para a sociedade em que você vive e separe esse material. Pelo menos 2 referências, né, para poder falar nesse contexto. Atente-se para as seguintes questões. Então, na sua pesquisa, procure contextualizar, né, e saber um pouco mais sobre o assunto, sobre a vida, então, do profissional, de quem você vai fazer a referência no seu texto. Por exemplo, vou fazer sobre a arte paleolítica. Quem fez essa pesquisa? Foi tal pesquisador, então comente um pouquinho sobre esse pesquisador, se você souber. Dar as referências, o crédito. Ó, ele estudou tanto tempo, fez uma tese sobre esse material, isso é importante. Depois que você compreender bem, né, a temática, para não perder nada, vai anotando, né? Lembra aí, procurem fontes confiáveis, nós falamos sites do governo, sites que tem lá o BR, então as considerações aí são importantes. Pense aí no seu embasamento, fatos e opiniões sobre aquele contexto. Também utilize fontes cronológicas. Ó, aconteceu dessa maneira. Teve uma aula que eu falei, olha, começa assim, aí na sequência dessa maneira, o fato cronológico, ele é muito fácil, né, para poder entender ali. Também utilize fatos históricos, isso pode auxiliar na hora da sua produção, tudo bem? E a última parte que eu quero que vocês pensem com carinho, né? Após essa pesquisa, após muitas pesquisas, então, você chegou aí a este momento. Logo, você vai ter que divulgar a sua produção. Então, para tanto, fale com o seu professor, pede orientação para ele, crie na sua escola um meio de divulgar essa produção científica através de um blog, como seria, Maura, que eles poderiam divulgar? Só blog? Acho que as escolas nem todas usam blog, né? Então, tem alguns... em tempos de que está um pouco à distância, às vezes o blog funciona, mas se tiver presencial, tem diversas formas, né? Pode fazer os cartazes, lambi-lambi, sei lá, pense em alguma coisa que vai ser um quadro de informações, algum lugar que pode colocar isso e que seja visível. Mas aí eu vi que você colocou ali também fazer leitura, né? Você pode organizar um momento para que seja feita essa leitura, né? A leitura para a sala, a apresentação, não tem, não, para a escola de modo geral. Como é o nome daquele Padlet? Como é que é? Que também, eu lembro... o Padlet, né? Que é como se fosse um blog que agregaria uma organização, né? Um mural virtual, organização de informações num lugar só. Muito legal. Seria interessante. Então, aí na tela a última parte para fazer a leitura. Então, acerca do assunto que você pesquisou. Quais são as comprovações que tem sobre aquele assunto, né? Utilize uma linguagem formal. Nós estamos falando de um texto de artigos de divulgação científica. Utilize uma linguagem formal. Pense ali nas vozes que aparecem, aí nessa parte da citação, você pensa no sentido, citação direta, eu vou começar com uma citação direta. Citação direta eu tenho que fazer como? Colocar, entre aspas, né, a fala da pessoa que fez aquela pesquisa. Não, vou fazer uma citação indireta, vou fazer do meu jeito e depois eu menciono. Eu posso fazer indireta livre.
Aí é com você, tudo bem? Mas você vai pedir o auxílio aí do seu professor, da sua professora. Apresente, então, para a sua turma, utilize aí, no mínimo, palavras, né, novas no seu vocabulário, que nós vimos muitas, né? Utilize também intertextualidade, como eu falei, usa relação de um filme, um outro texto, um podcast. Sim. Utilize diversos tipos de textos aí, aproveite. E se quiser, depois que estiver pronto, marque a gente nas redes sociais aí, a professora Silene. Vou ficar muito feliz em ver seu trabalho. Tudo bem? Muito bem. Pô, vamos lembrar os alunos da autoavaliação socioemocional no site da Secretaria da Educação, acessar lá o link aluno, responder o questionário da autoavaliação socioemocional. Tem até o dia 22 desse mês, vai estar aberto para todos. Participem! É isso. É isso. Então, rapidinho aí, as habilidades. Então, até a próxima, pessoal. Muito bom aí a nossa revisão. Obrigada a todos, obrigada, equipe. Até lá. Até lá. Avaliem a nossa aula. Um grande abraço.